quando você fala que o que se fala, tem alguma coisa especificamente que te tocou profundamente, assim, de um comentário, alguma coisa? Na internet, não. Na realidade, foi um comentário de não vou dizer professor, né? Foi uma pessoa que estava na faculdade junto comigo, né? Que era um orientador nosso, que na época de estágio falou: você não pode trabalhar, você não pode se expor dessa forma, você não pode se formar, só estão tirando dinheiro de você, o povo só tá caçoando de você, porque você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir ir pra frente. Porque a sua vida, na realidade, é você ficar trancada dentro de um quarto. A pessoa te falou isso? Sim, um profissional da área da saúde. Que falou isso? que eu não teria capacidade de ser alguém por conta da minha deficiência. O que você sentiu quando você ouviu isso? Eu me senti destruída. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, tipo, eu já tava na merda. Aí, escutar isso de alguém... Quando eu perdi meu pai, eu queria desistir da faculdade, queria desistir até da minha própria vida. E eu lembro que a minha família, né? Meu padrinho, minha tia, minha prima não deixaram. E escutar isso de uma pessoa que estava me acompanhando na faculdade... Nossa, foi horrível. Porque eu já não estava bem, né? Psicologicamente. E escutar isso de um profissional da área da saúde, alguém que tá ali, que deveria estar ali pelo menos para te pôr para cima, né? E, só me destruiu, só me colocou mais para baixo, só me deu mais vontade ainda de desistir da faculdade. Só que, né? Dinheiro gasto, não ia desistir. Sim. Mas foi muito ruim. O que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome? Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Porque depois que eu me expus na internet... Se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo para ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele para a sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem para minha médica. Falei, o que eu falo? Que eu mando seu contato para ele, para ela, que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor, porque então inglês... não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão. E no texto eu falava... tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem o olho claro, ela chama atenção. Se a pessoa você tem uma tatuagem doida, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama atenção. Obrigado.
Então, tipo, o diferente, ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisa até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que hoje em dia eu paro e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço. Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Se imagina, claro. Claro. Tenso. É tenso. Como os teus pais lidaram com isso? Então... Porque, além do mais, naquele momento que não se tinha informação nenhuma, não tinha um outro exemplo, não tinha como mandar uma mensagem no Facebook de ninguém... Então, eu vou contar o que eles me contam, né? Tá. O que eles me contaram, porque eu não lembro de nada. Claro. Mas o meu pai falava que nos ultrassons que a minha mãe fazia não mostrava nada, né? Mostrava que eu era normal. Eu sou normal, né? Mas não mostrava que eu tinha alguma deformidade ou algo do tipo. Eu nasci toda peluda, né? Eu nasci com literalmente o corpo inteiro completo de pelo. E no ultrassom não mostrava. Eu acho que era tão ruim os ultrassons antigamente... muito tempo. Que não mostrava nada. Faz muito tempo. E quando eu nasci, os médicos ficaram... E agora, o que a gente faz? Então, se os médicos ficaram com esse ponto de interrogação na cabeça, os meus pais ficaram com triplo. E o meu pai fala que quando eu nasci, minha mãe ficou no hospital, né? E quando eu nasci, ele veio pra casa, porque ele não podia ficar no hospital. Sentou na porta da minha casa e começou a chorar. Porque ele não sabia o que fazer, né? Era algo diferente pra ele. Era algo novo pra ele, né? Porque ele e minha mãe, na realidade, não se deram bem, né? Tá. Então, tipo, eles ficaram juntos mais por causa de mim. Então, como é que eu posso explicar? Nascer... Como é que eu posso me referir a mim mesmo? Nascer uma pessoa... Com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava, eu nasci, os médicos eles me deram um monte de diagnóstico falso, eu não ia andar, eu não ia enxergar, não ia falar, ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele tava, o que eu faço agora? Eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk. Mas também a vida inteira dele, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai ele deixou a vida dele de lado para viver a minha. Toda semana eu tava em médico, toda semana eu tinha exame para fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali. Então ele literalmente deixou de viver a vida dele para viver a minha. E se expondo, como é que é pra ele ver esse teu processo de evolução? Então, tem 2 anos que meu pai faleceu. Ah, tá bom. Mas ele acompanhou, Sim, você ele tinha 21 anos. Sim. Meu pai ele sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu tivesse com a minha casa. Isso. Queria que eu tivesse encaminhada na faculdade. Então, tipo, ele queria me deixar encaminhada pra vida. E ele sempre falou, a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar pra todo mundo que desacreditou dela que ela pode muito mais. Então, tipo, ele viveu a vida inteira dele para poder mostrar para as outras pessoas que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então, tipo, ele literalmente fez o papel dele, ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa, graças a Deus não pago aluguel. Eu tava na faculdade, né? Graças a Deus sou formada. E então ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou. Meus pêsames pela perda do seu pai, Obrigada. obviamente, mas com certeza ele fez um trabalho incrível. Sim. Né? Dedicou a vida dele Exato, pra isso, né? Exato. Então, tipo, eu acho que foi mais um dos motivos que não deixou eu desistir da faculdade. Porque eu acho que seria muita... Como é que eu posso explicar? Ingratidão. Exato, obrigada. Seria ingratidão ver que ele deixou a vida dele de lado durante 21 anos, que ele poderia ter crescido financeiramente. Meu pai ele tinha empresa de ônibus, empresa de transporte, ele deixou tudo de lado para viver a minha vida. Então seria muita ingratidão da minha parte largar tudo, não simplesmente porque ele me deixou, né? Mas Deus quis assim, né? Chegou a hora dele, então em vez de eu parar tudo, eu decidi continuar o legado dele, né? Continuar o desejo dele de ver a filha dele
conquistando o mundo, né? Porque a filha dele foi desacreditada de tudo. A filha dele ia ficar vegetando numa cama pro resto da vida. Pra você ter noção, falaram que com 2 meses eu ia morrer. Que eu não ia passar de 2 meses, por ter nascido No cega. teu nascimento, isso? Falaram? Exato. Então, Nossa. tipo, não ia passar dos 2 meses. E hoje eu tá com 23 anos, Que ótimo, que legal. né? Nasci cega, nasci cheia de pelo. Nasci com baixa visão. Eu enxergo normalmente, porém eu nasci com baixa visão, né? Depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desligue Não, isso a luz aqui? do sol, calma. Ah, tá. Fala aí. Se alguma coisa te incomoda. Eu tô odiando estar aqui. Eu falo, não. Não, só a luz do sol mesmo. A luz do sol. Não, tanto que na minha bolsa tem óculos de sol. Não consigo sair na rua sem óculos de sol. Tá. Nasci com excesso de pelo. Nasci sem pálpebra. Ou seja, eu tive que fazer reconstrução. Tive que tirar a cartilagem de trás da orelha para poder reconstruir as minhas pálpebras. Ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos eles ainda não fecham 100%. E como dá pra perceber, esse olho ele é mais fechadinho. É um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus 2 olhos, né? Deixar os 2 do mesmo tamanho e eu ficar cega. Tá, Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os 2 e os meus 2 olhos não aguentarem a claridade. perfeito. Então, o que eles falaram? Vamos abrir só um? Que se der bosta, tem o outro. É ótimo. Não é uma decisão inteligente. Não, graças a Deus, não deu bosta nenhuma, né? Mas mais pra frente eu vou abrir esse olho pra Tá. poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é só o que tem de diferente no meu rosto. O que. E é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genética, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tataravó, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos Sim. no Brasil para poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina lá há 100 anos atrás. Né? Não tinha recurso nenhum. Então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não me incomoda mais. Eu tô te fazendo essas perguntas e pensando, puxa, ela já respondeu isso tantas vezes, eu fico meio... Eu acho muito legal. Eu titubei um pouco de perguntar, que eu falo, poxa, mas eu vou perguntar quantas vezes a Cauana já não falou desse assunto. Eu acho muito legal eu gerar essa curiosidade nas pessoas. Porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo, pra poder ter mais conteúdo, pra tentar... mexer na ferida? Entendi, pra provocar. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega em mim por curiosidade mesmo, pra poder saber o que o que aconteceu, nossa, eu acho super legal responder. É muito melhor do que também te analisarem sem saber da história. Exatamente. Também, né? É aquela, não jogo livre pela capa, né? Claro, exatamente. E você já teve alguma... para você, dia a dia, ando na loja, não sei o quê, algo disso para você é um problema? Tipo, eu sei que se eu for ali, se eu passar ali, eu vou me incomodar, vou ouvir o que eu não quero, alguma... Então, é que nem eu te falei, hoje em dia isso não me incomoda mais, mas até hoje, se eu entro dentro de um ônibus, os olhares vão pra mim, se eu entro dentro de uma loja sem óculos, né, que eu vivo de óculos, as pessoas ficam encarando, porque querendo ou não, diferente, ele chama a atenção. Claro. Mas as pessoas, elas olham com um olhar de desprezo, ou olhar de dó, tipo, ai, tadinha. E eu fico, gente, tadinha não sou tadinha. Sou top. Exatamente. Uma mensagem de pessoas que falam, puxa, eu vejo teus vídeos e ajudou com que eu me aceitasse mais. Não que tivesse a tua síndrome, mas que pessoas que tivessem outras questões. Eu sou diferente por isso ou por aquilo. Sim. Me fala alguns casos de pessoas de coisas que você ouviu que te tocaram, assim. Eu recebo muita mensagem no Instagram, né? Porque no TikTok é mais difícil de você responder. Eu recebo bastante no Instagram. De pessoas falando, nossa, a sua autoestima... fez eu parar e pensar e, tipo... Teve uma menina, eu achei muito legal esse caso, que ela viu um vídeo meu, eu não lembro qual vídeo era, mas era um vídeo meu de eu narrando alguma coisa. E ela mandou mensagem no Instagram falando, eu vi o seu vídeo, eu fui tomar um banho, me maquiei, arrumei meu cabelo, olhei no espelho, vi o quanto gostosa eu sou. Falei, mano, eu não tô acreditando que eu recebi essa mensagem. Legal. Aí eu fiquei,
Até quando eu tô num dia ruim, sabe? Porque sou ser humano, a gente tem nossos dias, Claro. né? Eu fico parando pra pensar e falo, meu, eu inspiro tanta gente, que eu fico parando pra pensar e falo, eu não tenho noção do que são 500 mil pessoas, sabe? Eu não consigo ter noção do que são 500 mil pessoas. Tipo, 500 mil pessoas que te admiram, 500 mil pessoas que gostam do seu... Não consigo imaginar, não consigo ter noção do que é isso. Bota 500 mil pessoas, uma do lado da outra, pra você ver quanta gente é. 500 mil pessoas, acho que é um estádio? Estádio? Mais o estádio. Mais o Maracanã, que é o maior estádio do mundo, cabe 190. Nossa Senhora. Você tem 2 Maracanã e meio de gente que quer ver o que você tem pra dizer. Então, tipo, são essas pessoas que gostam do meu conteúdo que fazem eu ter mais vontade ainda de postar, sabe? Aham. Me fala uma coisa, como é que é a tua relação? Você tem muito namorado já? Namorada. Namorada ou namorado, muitas relações. Eu nunca namorei homem, né? Tá. E eu já... Eu só troco os pés pelas mãos aqui. Falo do pai morreu. Namorado, é namorado. O que mais eu vou errar hoje aqui? Só gafe. Impressionante. Eu já namorei 2 vezes. Legal. Só que aquela, deu certo enquanto durou. Tá. Né? Deu certo enquanto durou, Você acabou. tem 23 também, né, cara? Tô nova. Muita Tô coisa pra nova, viver ainda. Sim. Tô namorando no momento, né? Uhum. E eu acho muito legal. Eu escolho muito a dedo, né? Ai, você é metido, escolhe a dedo que você vai namorar. Não, é que assim, se eu for pra colocar uma pessoa do meu lado, que seja uma pessoa pra agregar, não uma pessoa pra me diminuir. Tá. Então, tipo, como é difícil achar uma pessoa pra agregar na sua vida, então eu sou muito detalhista. Ao ponto de eu chegar a me relacionar com uma pessoa. Tá. E a pessoa que você tá agora tá há muito tempo já? Não, a gente tá 3 meses. Ah, então. E acompanha todas as tuas redes sociais, Sim, tudo, ela né? Porque acompanha. ali, com certeza ali também deve ter um pessoalzinho que chega chegando ali. Também. Tem. Né? Rede social, tudo chega. Tem. DM do Instagram ela não vê. Hã? Aberto no TikTok, os comentários ela vê. DM do Instagram não vê. Ver. Vê também? Eu não gosto de esconder nada, não. Legal. Me fala uma coisa, Cauana. Você, formada em que você é? Em enfermagem, eu sou técnica né? de enfermagem. E você trabalha na área? Ainda não. Tá, No momento, não. Você, enfermagem, trabalha diretamente com atendimento ao público, Exato. no caso. Foi uma decisão por causa disso? Não. Ou não tem nada a ver? Porque é você se colocando em mais um lugar que você fala, não é isso, que nada disso vai me impedir, mesmo que seja ali trabalhando com a saúde, com as pessoas e atendendo. Esse é mais um desafio? Então, na realidade, eu sempre, desde criancinha, eu sempre falei, eu quero trabalhar em um hospital. Não importa como, eu quero ir para o hospital. Eu acho que eu via muito os meus médicos, né? Mas é isso que eu vivia em hospital. É isso que eu tô né? pensando. Toda semana eu estava em hospital. Então, tipo, era algo que eu tinha muita vontade. Só que, depois que eu terminei o ensino médio, eu falei, eu não vou parar de estudar, eu quero ir pra faculdade. Eu lembro que meu pai era vivo na época, eu falei, pai, eu não vou parar de estudar. E eu não sabia o que fazer da minha vida, porque eu queria fazer pedagogia, não deixaram, porque falaram que as crianças iam ficar com medo de mim. Quem disse isso? Mas alguém Alguém próximo. Aí meu pai me apresentou ao serviço social. E eu falei, tá bom, vou tentar, né? Não quero parar de estudar. Eu tinha na minha cabeça que se eu parar de estudar eu ia esquecer tudo. Então eu falei, eu vou continuar. E falei, tá bom, vou fazer. Fiz 2 semestres de serviço social. Eu falei, isso não é pra mim, não. Não quero. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, você só tá... Ele pagava a minha faculdade na época, né? Eu falei, pai, você só tá gastando dinheiro. Não é isso porque, que eu vou querer fazer. Eu tava tirando notas boas, até porque eu não ia jogar dinheiro fora. Mas eu falei, eu não acordo falando, opa, hoje eu tenho que ir pra faculdade. Sim. Sabe, era, tenho que ir pra faculdade de novo. Aí eu falei, não vou mais, não vou ficar gastando dinheiro à toa e não vou ficar estudando algo que eu não quero pro meu futuro. Isso eu tinha 19 anos. 18 para 19. Aí eu fiquei 1 ano parada, né? Porque eu tava na minha cabeça, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer técnico de enfermagem, vou fazer alguma coisa relacionada à enfermagem.
E só que eu tava com aquilo que falaram no meu passado na minha cabeça. Nossa, mas será que se eu fizer enfermagem, vão ficar com algum preconceito sobre eu atender a pessoa? É algo isso do que eu tô tipo? pensando. Você chegou a titubear um pouco, Sim, então. tanto que eu fiquei 1 ano parada, né? Só que aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero. Se eu conseguir, ótimo, porque é o que eu quero. Se eu não conseguir, foi um aprendizado, igual o serviço social. E meu pai sempre me apoiou em todas as minhas loucuras, né? Aí ele falou, tá bom, então vamos. No mesmo dia a gente foi lá, fez a inscrição, e na semana seguinte eu comecei a estudar. No primeiro dia de aula eu falei, pai, por que eu demorei tanto pra começar a estudar isso? Você curtiu de cara, já. Sim, porque era algo que eu queria já. Eu lembro que a minha primeira aula foi de anatomia. Então, tipo, todos os alunos, Zeca, corpo humano, que não sei o que, víscera, veia, e eu, gente, que coisa legal. E você já com várias cirurgias, provavelmente, já acostumada, habituada Sim. a falar do corpo, a falar do Aham. músculo, Sim. da pele. Então, tipo, sempre foi algo que me interessou muito. E quando eu comecei a estudar, eu falei, meu, eu demorei demais pra... Tipo, eu comecei a estudar eu ia fazer 20 anos já. Ia fazer 3 anos que eu tinha me formado no ensino médio. Eu falei, pra que eu demorei tanto? Já devo estar formado faz tempo. É. Eu tava vendo um vídeo teu, inclusive, desculpa te interromper, mas eu tava vendo um vídeo teu de você falando. Recebi uma pergunta de uma pessoa que falava: como é que você vai atender o público desse jeito? Uma coisa assim. Era você fazendo um vídeo no YouTube, dizendo, tipo, então eu quero falar sobre esse assunto. Ah, foi. Foi verdade. Algum comentário que te deixou meio com vontade de falar, assim. Sim, eu fiquei, meu, da mesma forma que outras pessoas atendem. A minha deficiência não me impede de nada. Eu só tenho um rosto diferente do que as outras pessoas. Não me impede. Tanto que, pra ser sincera com você, eu fui uma das primeiras a me formar na minha sala. Ah, é? Parabéns. Então, tipo, Legal. a pessoa que é deficiente e tal, ia ser uma das últimas, eu não ia conseguir, foi uma das primeiras. Então, foi mais um tapa na cara das pessoas que não Sim. acreditaram, sabe? E acho que isso me dá mais gostinho de falar, não, eu quero. E quando alguém duvida, me dá mais gostinho de fazer. Você é batalhadora, Cauana. Você vai pra cima deles. Sim, sim. Então te dá uma força quando você se sente duvidada. assim. Aham. Eu gosto do gostinho de, tipo, quando eu consigo, a pessoa olhar pra minha cara e falar, nossa, você conseguiu. Você acha que isso é um pouco herança do que teu pai te ensinou? Sim, sim. Porque toda vez que eu falava, pai, eu não vou conseguir olhar pra minha cara e falar, se você falar isso de novo, eu quebro a sua cara. Tipo, meu pai nunca me bateu nem nada, mas ele sempre teve um modo um pouco diferente de demonstrar carinho. Aham. Né? Então ele sempre falava, você não vai desistir, você quer, é o que você quer, então vai, mete a cara, vai pra cima, não pensa no que os outros vão pensar. Tanto que nesse 1 ano que eu fiquei parada, foi 1 ano ele enchendo a minha paciência, falando, você vai estudar, Vai. você não vai ficar parada, É. que não sei o quê. Foi 1 ano torrando a minha paciência.